creio que amanhã mesmo, já se iniciará a vacinação dos profissionais de educação. Eles não vão se limitar a um grupo, uma faixa etária, ou só o fundamental ou superior. Não, eles vão vacinar todos os profissionais, né? Então, vai ocorrer ao longo de 2 ou 3 semanas, e após isso, todos eles, se Deus quiser, estarão vacinados. E então, possivelmente uma forma de retorno às aulas para esses alunos que realmente passaram mais de um ano sob o regime de aula virtual ou aguardando ansiosamente o retorno das aulas. Então, eu queria agradecer à Prefeitura e repassar essas informações e esses pedidos que foram atendidos e foram feitos também. Muito obrigado a todos. Nas aulas, que foi passado para nós naquela reunião, ele será híbrido, né? Os pais vão ter a opção de mandar ou de não mandar os seus filhos para a escola. O retorno, até então, como a secretária Edivânia falou, será híbrido, né? O vereador Arley tem visitado as escolas, vê que algumas não comportam nem todos os alunos lá, seguindo os protocolos, mas tem uma situação até que ela citou que o Minas Consciente, o planejamento, muda periodicamente. Então, com essa vacinação, a gente pode ter até uma mudança também, né, de forma do ensino. Então, tudo ainda é muito vago, né? Nós temos que acompanhar, fiscalizar, mas só essa informação da vacinação dos profissionais de educação já é um passo muito grande para isso. Fantástico, verdade. Com a palavra, a vereadora Valéria de Mello Nunes Lopes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos os vereadores, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu ontem protocolei a Vossa Excelência, protocolei não, que acho que não precisa de protocolo, né, interno, mas um requerimento que eu apresentei a Vossa Excelência para que a gente pudesse viabilizar o retorno da participação popular nas nossas reuniões, né? A gente já está aí com bastante tempo da Covid, há bastante tempo, este ano, desde que eu cheguei aqui nesta casa, ainda não contou com a participação popular nas nossas reuniões, e eu gostaria de sugerir, né, e requerir, então, a Vossa Excelência, essa casa, para que a gente, junto com os técnicos, né, pudéssemos viabilizar esse retorno, nem que seja de forma virtual, né, que a gente pudesse discutir esse assunto para que as pessoas pudessem acompanhar e participar das nossas reuniões. Afinal, nós somos os representantes, né, da população, e mais que justo que a população participe conosco. Quando a gente acompanha, até pelas redes sociais, o próprio Facebook, a transmissão da nossa reunião, é um número muito pequeno de pessoas que assistem, porque acredito eu que, como elas não podem participar, elas não podem opinar, elas não podem se manifestar, né, acaba deixando, elas perdem o interesse em nos acompanhar, né? Então, que a gente pudesse, aí, junto com os nossos técnicos, buscar uma solução para isso, né, que seja de forma virtual, a gente estudar uma maneira para que a gente retome a participação popular nas nossas reuniões. E falando em participação popular, né, eu gostaria de colocar aqui que essa semana a gente viu pelas publicações, né, que o Executivo faz, inclusive para todos nós, a posse do Conselho da Juventude. E aí vem a questão da participação popular mais uma vez, né? Eu até questionei lá quem que são os membros do Conselho da Juventude, que eles não nos contaram quem são os membros que fazem parte do Conselho da Juventude. E quando eu requeri ao Executivo que retomasse o Conselho, né, a maioria dos conselhos, inclusive, em especial, o Conselho das Mulheres e o Conselho das Cidades, me foi dito que os conselhos não tinham como retomar, porque não tinha como fazer audiência pública. Mas o Conselho da Juventude, que acabou de ser criado, como é uma prioridade do governo, ele já está instalado e já está empossado, inclusive. Então, a gente questiona por que, né, essa diferença aí, porque é uma questão política, né, de vontade política, de fazer ou não fazer os conselhos funcionarem.
E a participação popular através dos conselhos é fundamental dentro do processo democrático, né? Então, eu, mais uma vez, vou requerer de novo ao Executivo para que ele possa viabilizar os demais conselhos, né? Já que os conselhos que a eles interessam, eles estão constituídos e empossados. Outra questão, senhor presidente, em relação à própria questão da REURB, né, o projeto de lei 26, que foi aprovado na semana passada, e que eu gostaria de deixar claro, né, para todos que nos acompanham, para toda essa casa, que eu não sou contra, em momento algum eu fui contra o projeto de regularização fundiária, hoje denominado REURB, no município de Ouro Branco. Eu fui contra e votei contra e votaria quantas vezes fosse preciso, em relação à forma como o projeto, não a forma, né, como o que foi votado aqui, né, as emendas que eu propus não foram votadas, e eu, enquanto profissional da arquitetura e do urbanismo, entendo que a forma como o projeto foi aprovado, ele incentiva a irregularidade no nosso município. E quando a gente vê, né, na televisão aí, como a gente viu semana passada, né, mais um prédio no Rio de Janeiro que desabou e matou pessoas em área de invasão, em áreas de milícia, de atuação de milícia, a gente se pergunta, e a responsabilidade é de quem? Né? Então, o município, neste caso, quando a gente flexibiliza todos os parâmetros urbanísticos, deixando de exigir, inclusive, habite-se para a regularização fundiária para toda e qualquer pessoa, eu acho que o município se exime da sua responsabilidade e passa a ser corresponsável. Deus nos livre e guarde que nada aconteça nesse sentido na nossa cidade. Mas, se algo vier a acontecer, eu acho que o município deverá responder corresponsavelmente, porque flexibilizou todos os parâmetros urbanísticos nesse sentido. E aí, senhor presidente, eu queria, inclusive, até procurei o jurídico da casa, para que eles me auxiliassem, e eu, enquanto arquiteta, foi o que eu coloquei para eles, eu gostaria, inclusive, de entrar como representação no Ministério Público, para questionar a forma como isso aconteceu, né, e o resultado desse projeto de lei. E, como eu já tinha até solicitado a Vossa Excelência, eu achava que a gente, enquanto vereador, precisaria de uma assessoria jurídica, né, o que o jurídico da casa me colocou, e eu já sabia que isso iria acontecer, que eles não podiam me auxiliar, né, nesse quesito de uma vontade minha, de uma representação junto ao Ministério Público, porque eles vão defender a Câmara, né, a instituição Câmara, caso eu entre como representação no Ministério Público. Então, eu, vereadora Valéria, não tenho uma assessoria jurídica para me ajudar neste momento, para que eu faça essa representação, né? Então, é só para a gente refletir, né, aqui nessa casa, a necessidade, né, dos gabinetes, né, de ter uma assessoria independente, porque, num caso desse, a assessoria, e é correto, né, vai defender a instituição Câmara, né, não vai defender um ou outro vereador, né, não é essa a questão. Por isso é que eu acho que a gente precisaria de uma assessoria que fosse isenta e particular nossa. E outra questão é a moção de aplauso, né, que eu agradeço a todos que votaram aí favoravelmente a ela. A Casa de Música completou este ano, em maio, 20 anos, né, da sua fundação em Ouro Branco e dos seus trabalhos aqui, e é uma instituição que tem viabilizado para muitas pessoas, para muitos alunos, inclusive alunos em vulnerabilidade social, uma oportunidade, inclusive, de trabalho. Eu acho que a gente tem aqui casos emblemáticos, né, como alunos do Luzia Augusta, que hoje estão, inclusive, estudando fora do país, né, que foram descobertos ali, dentro da Casa de Música. Então, todo esse trabalho que vem sendo feito aí ao longo desses 20 anos, e hoje a Casa de Música, a Associação Cultural Casa de Música, vai receber também vai ser presenteada aí com uma nova sede, um patrocínio da Gerdau, para que esses trabalhos possam continuar e que mais crianças e adolescentes possam aí, através da música, né, se desenvolver e gerar possibilidades, inclusive, de trabalho.
E agora a novidade é no São Francisco também, né, que está uma extensão, mais um ponto de cultura no São Francisco também, e que vai possibilitar, inclusive, para aquela comunidade, eles estão trazendo agora um chefe renomado que vai ensinar a fazer pães. Né? Então, além da música, entra a questão da arte, entra a questão da solidariedade, entra a questão da recuperação, de viabilizar para tantas pessoas um futuro melhor, um futuro mais digno. Então, eu deixo aqui o nosso aplauso e agradeço a todos que votaram favoravelmente a essa condecoração, a essa associação que vem há 20 anos prestando um belíssimo trabalho na nossa cidade. E, por fim, em relação à vacinação da área de educação, um questionamento que eu fiz ao Executivo foi em relação à não priorização dos professores das creches e do ensino infantil no primeiro momento, que eu acho que é o que todos os municípios têm feito, né? E o comunicado que a Prefeitura soltou é que ela já vai fazer, não sei se vai ter dose suficiente para vacinar todo mundo numa única vez, porque o comunicado que o Executivo soltou é que já vai vacinar, inclusive, os profissionais da educação superior, né, da universidade que nós temos aqui. E o questionamento fica aí, por que não priorizar, no primeiro momento, as creches e o ensino infantil, que são, inclusive, para a questão das mulheres, né, para que elas possam retomar o trabalho. Enquanto essas creches não estiverem funcionando, muitas mulheres não podem voltar ao trabalho, e da educação infantil também. Então, fica aí este nosso questionamento em relação à não priorização desses profissionais. Muito obrigada e uma boa noite. O senhor me permite? Com a palavra, vereadora. Sobre a vacinação das creches, Valéria, eu questionei hoje a gerente de atenção básica, Michele, e não sei se você percebeu, eu não tinha percebido, que no final da comunicação está falando que o cronograma está em construção. Então, não significa que a Prefeitura não vai priorizar as creches e o ensino infantil. Lá ela colocou todas as escolas que irão receber a vacina, das creches ao ensino superior, particular e pública. Mas eu vi a sua pergunta lá e vi que não teve resposta. Sim. Mas eu perguntei como é que seria a ordem. Ela falou para mim assim, você percebeu que... Aí ela marcou na publicação que esse cronograma está sendo construído. Então, hoje, nós não podemos dizer que não foi priorizado, porque ainda não está pronto o cronograma. Então, eu reforço aqui a sua fala de pedir realmente para vacinar as creches e o ensino infantil, porque são onde as crianças precisam de um lugar para ficar, para a mãe sair para trabalhar. E sobre o projeto da REUB... Só para concluir, se você me permite, mas quando faz um comunicado com letras grandes, né, de que vai vacinar todo profissional da saúde, da educação, sim, em algum momento todos serão vacinados. Se coloca pequenininho lá embaixo, não é para a gente ler, né? Então, aí é uma falha de comunicação, talvez, né, que eu acho que gera uma expectativa que às vezes é desnecessária, que amanhã, né, vamos vacinar os professores da educação, mas a partir de amanhã, então os profissionais já começam a procurar, né, o comunicado, eu acho que é fundamental, a comunicação assertiva, né, mas de fato, tomara ficou que pequeno, isso se dê realmente, né, de forma fato ficou boa. Pequeno, mas está em letra, todo o comunicado está em laranja, e esse comunicado da construção do cronograma está em azul. Eu realmente não sou... eu li a letra grande e não via pequeno. Eu acho que pode melhorar realmente a comunicação. Sobre o REUB, eu digo assim, que aqui cada um tem o seu voto e a gente tem que respeitar o voto. Agora, semana passada, me causou uma estranheza, porque nós eu pedi vista do projeto, apresentei a emenda 1. Depois foi pedido diligência por você, como presidente da Comissão de Obras, e você apresentou 2 emendas, a emenda 2 e a emenda 3.
Nós votamos aqui favorável à emenda 1, você votou favorável. A emenda 2, a maioria votou contrário, e você e outros colegas votaram a favor. Na emenda 3, que era uma emenda sua, nós todos votamos a favor e você votou contra. Eu não. Então. Não, eu votei a favor. Você votou contra a emenda 3. Então foi alguma questão, lógico, que eu não votaria contra. Mas você votou. Tá, e pode estar até na ata. Nós ficamos surpresos. Falamos assim, mas por que ela votou contra uma emenda que ela fez? Foi uma questão aí é primeiro mandato, a questão toda. A emenda anterior eram vários artigos, né, na emenda anterior. Aí eu peço desculpas, que claro que eu não votaria contrário à então, emenda minha, né? Precisa fazer uma correção, Sim. que não foi votado contra todas as emendas. Foram votadas a favor 2 emendas, uma com seu voto a favor e as outras 2 emendas, a terceira emenda que foi aprovada nessa casa, se foi por descuido ou não, teve o seu voto contrário. Então, a emenda foi aprovada, emenda 1 e emenda 3. Só para a gente não faltar sim. com a verdade. Não estou faltando com a verdade aqui, hora nenhuma. Essa questão dessa separação da emenda em 2 e 3 foi uma sugestão do jurídico da casa. Né? Então, não fui nem eu que fiz essa separação em 2 e 3, porque a sugestão até da reunião da comissão era de que cada emenda fosse separadamente, né, para que a gente pudesse apreciá-la separadamente. Mas uma sugestão do jurídico foi dividida em 2 e 3. É só para a gente deixar claro também. Obrigada. Com a palavra, o vereador Rimar Vieira. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores e a todos que nos assistem pela TV Lafayette e redes sociais. Eu quero dizer que, apesar da Prefeitura ter soltado informativos acerca da limpeza dos canteiros e vias públicas do bairro, gostaria de pedir à Prefeitura maior fiscalização nesse sentido, pois são muitos moradores que andam colocando lixo nas avenidas, principalmente na Avenida João Molevade, onde os moradores fazem podas de árvores e jogam galhos e ramos de bananeiras no canteiro central da avenida, deixando a nossa cidade mais poluída. Para manter o bairro limpo e organizado, os moradores têm que contribuir para um ambiente agradável e também em questão da saúde, já que evita a proliferação de insetos e ratos. E aproveita e peço à Prefeitura que faça a limpeza da Avenida João Molevade, como assim também as outras também. E hoje eu estive na Prefeitura e também desde já quero agradecer ao prefeito, porque hoje eu estive com o secretário Arthur e o engenheiro de obras, e eles me informou que já vão começar a obra de abertura da Avenida Pau Brasil. Com isso, a avenida vai ficar mais bonita e vai atender vários munícipes. Então, desde já fica aqui meus parabéns ao senhor prefeito e são essas minhas considerações. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Com a palavra. Só que nós comentamos aqui, né? Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Comentou sobre a vacinação e até mesmo sobre as creches, né? Nós tínhamos também comentado semana passada. De acordo com o memorando da Secretaria de Estado de Saúde, o médico Fábio, ele fala no memorando, né? Uma parte do memorando, que trabalhadores da educação também inclui ensino infantil, creche e pré-escola, né? Então, está dentro do protocolo do governo de estado todos os profissionais de educação, seja creche, educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio e também ensino superior. Então, é só deixar claro isso aí. Eu acho que falta, então, eu não tive a oportunidade de conversar com a prefeitura, com o executivo, mas deixar claro que, de acordo com a Secretaria de Estado, todos os profissionais, todos, incluindo creche, que foi colocado aqui, e educação e pré-escola, eles precisam ser vacinados. Obrigado. Presidente, posso, só para complementar? Pode complementar. Eu conversei com o secretário de governo e o secretário de saúde. O objetivo deles é vacinar todos, sem distinção.
se Deus quiser, né, se tudo der certo, em até 3 semanas. Em 3 semanas, eu creio que não vai abrir nenhuma instituição de ensino, né? Se eles já estão tomando essa atitude para vacinar todas, o objetivo é que se conclua a vacinação de todos os profissionais sem distinção. Eles colheram as informações junto às instituições de ensino, né, quantos profissionais que estão e tem cada uma, quantas pessoas que foram vacinadas, quantas não foram vacinadas. Então, essa não distinção, não priorização, essas coisas, é porque eles visam vacinar todos os profissionais da educação infantil, creche e demais, o mais breve possível. Obrigado. Vereadora, sobre os questionamentos, tem um pedido, já chegou para mim, tá? Ok. Sobre o pedido da participação popular. Eu vou conversar junto ao profissional da casa e olhar o melhor caminho para a gente viabilizar esse caminhamento seu. Sobre a criação... Até porque pode demorar, né? Essa pandemia pode demorar muito sim, tempo, né? Então, porque a gente vai estar tratando desse assunto. Sobre a criação de uma assessoria jurídica, a gente está até com um projeto na casa, já em andamento, né? Eu acho que você já tem conhecimento dele, da criação de mais um cargo de assessor, né? Esse assessor, ele pode sim ser uma pessoa ligada à área jurídica para estar te assessorando, né? Hoje a gente coloca que, às vezes a gente tem o pensamento que um bom advogado, né, uma boa pessoa ligada à área jurídica não aceitaria, mas eu acredito que a maioria aceitaria sim, até porque é uma coisa que é certo, né, é um trabalho, né, que ele vai conseguir exercer junto aos outros lá fora. Mas aí é só uma ideia, tá? Mas também estou aberto, tá, pessoal? Os outros vereadores que assim decidirem, a maioria decidir, meu mandato sempre foi coletivo. Estou aberto e mais pessoas pensando numa nova criação, por causa de mim, não vai travar de forma alguma. obrigada. Senhor presidente, acho que o meu prazo até já venceu, mas eu posso falar só para concluir aqui, porque nós estamos na Semana do Meio Ambiente, né? Então Pode complementar. A gente acabou não falando nada a respeito, né, do meio ambiente, e só para agradecer que, nesse sentido, aqui, que é uma ligação de REURB com a própria questão ambiental, que é o agradecimento aí para a ligação de água na casa da Adriana, que é da Rua Terezinha, que já vem aqui há muitos anos, já tem 12 anos que ela solicita a ligação de água na casa dela, e agora, através, inclusive, do REURB, né, que foi viabilizada a ligação de água para ela. Ainda com uma situação complicada ambiental, porque tem um córrego que passa por ali, que está desbarrancando e que precisará é uma área de APP, né, e precisará de ação do município. Ainda dentro da Semana do Meio Ambiente, a gente solicita que essas outras ações, né, que não só a água, mas o esgotamento sanitário também seja resolvido, e que esse córrego ele possa ser ali ou canalizado, ver o que vai ser feito para proteger a casa dessas pessoas que moram ali do lado. Obrigada. Segunda parte, ordem do dia. Projeto de lei número 33/2021, que dispõe sobre diretrizes para ações da dignidade menstrual e o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos no município de Ouro Branco, da outras providências. Presidente, esse projeto, eu vou pedir vista dele, porque ele tem um parágrafo nele que fala do fornecimento do absorvente na cesta básica. Foi assim, né? As vereadoras, as deputadas da esquerda, todas têm feito esse projeto de dignidade menstrual pelo país todo. Então, eu tenho uma amiga em Formiga, a Joyce. Nós temos um grupo de vereadores do PT, ela mandou esse projeto lá, e eu pedi a ela que mandasse para o meu e-mail. Aí, como ela é muito ocupada, ela mandou para mim dia 14. A vereadora Valéria fez um requerimento aqui 1 ou 2 dias antes,
não, 1 ou 2 dias depois, e nós não tínhamos apresentado o projeto ainda. Eu apresentei o projeto, a vereadora Valéria me procurou, e a gente juntou o projeto da vereadora Valéria com o meu projeto, e todos os vereadores assinaram. Numa das coisas que nós pegamos do projeto da vereadora Valéria foi essa distribuição do absorvente na cesta básica. Mas o absorvente, ele é perfumaria, e a cesta básica é gêneros alimentícios. Então, é inviável a distribuição do absorvente na cesta básica. Isso não significa que ele não possa ser distribuído, ele pode ser distribuído de outra forma, não dentro da cesta básica. Então, eu vou pedir, vice, para eu suprimir esse artigo. Ok, vereador. Senhor presidente. Até me surpreendeu aqui, Nilma, porque o projeto de lei ele não entrou no dia, né, que a gente protocolou, porque o jurídico também me informou que ele não poderia entrar exatamente pela questão da cesta básica, que eu achei que já tivesse sido suprimido, né, porque o jurídico falou com a gente que no dia que ele ia entrar para a pauta, eu fui procurada, vereador, esse projeto não vai subir hoje porque ele não pode entrar com a questão da cesta básica, exatamente pelo que você colocou, né? Porque ele é classificado não como item de necessidade básica, né? Então, ele não pode entrar na cesta básica. Então, achei até que ele já tivesse sido corrigido, mas realmente não, ele está aqui ainda com a inclusão da cesta básica, e isso precisa ser corrigido, porque é preciso que a gente faça um trabalho junto aos nossos deputados estaduais e federais para que isso seja, esse item, né, os absorventes, possam ser reclassificados, né, como item de necessidade básica, né, para fazer essa inclusão. Tem um projeto que já foi aprovado, inclusive, em primeiro turno na Assembleia Legislativa, que é o PL 1428, que é de 2020, que já foi aprovado neste mesmo sentido, já foi aprovado em primeira votação, né? Então, em primeiro turno, né, ele já foi aprovado. Então, este é um movimento que já vem acontecendo na maioria das casas legislativas. Eu fui até convidada a participar da reunião do Conselho de Mulheres de Ouro Preto para falar sobre isso, que a vereadora nossa lá do PDT também, a Lilian, também entrou com um projeto de lei no mesmo sentido. Então, é um movimento grande que tem acontecido nas casas legislativas no reconhecimento, né, dessa necessidade básica das mulheres. Então, a gente já faz essa emenda aí, já retira essa questão realmente da cesta básica, que já não era mesmo para estar aqui. Projeto de lei número 34/2021, que cria o programa de transparência de renda municipal denominado Renda Social, e dá outras providências que especifica. Já foi pedido de vista pela vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer do projeto de lei número 34/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 34/2021. Voto do relator. Este relator, analisando o projeto de lei número 34/2021, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 1º de junho de 2021, Neymar Magalhães Meirelles, presidente, Nilma Aparecida Silva, vice-presidente, Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e Tomada de Contas o parecer do projeto de lei número 34/2021. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e Tomada de Contas sobre o projeto de número 34/2021. Voto do relator. Este relator, analisando o projeto de número 34/2021, é favorável à sua tramitação. José Irenildo Freire de Andrade, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Conta acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 1º de junho de 2021. José Irenildo Freire de Andrade, Mar Vieira e o Arligino Pereira. Solicito da Comissão de Educação, Cultura, Assistente Social e Saúde parecer do projeto de lei número 34/2021. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social e Saúde sobre o projeto de lei número 34/2021. Este relator, analisando o projeto de lei número 34/2021, é favorável à sua tramitação.
juntamente com Rodrigo Vieira Duarte, vice-presidente, e Mar Vieira, terceiro membro. Coloca o projeto de lei número 34/2021 em primeira discussão. Com a palavra, vereador. Eu fiz aqui nessa casa um requerimento solicitando a adequação desse programa de transferência de renda. A Secretaria de Assistência Social é um local que eu frequento muito, assim como eu frequento muito a Secretaria de Saúde. E fiz esse requerimento e fui lá, levei a cópia do requerimento aprovado, conversando com a Bruna, falei, Bruna, nós precisamos de adequar essa distribuição de renda municipal. O que acontece? O que acontece hoje? A pessoa tem uma Bolsa Família federal, ela não tem direito à Bolsa Família municipal. E com essa pandemia, a Bolsa Família, todo mundo sabe que é um complemento de renda, né, gente? Ninguém vive de Bolsa Família, como muitos gostam de alardear que as pessoas, Bolsa Família, quem ganha Bolsa Família não trabalha, então não tem como uma família viver de Bolsa Família. E com essa pandemia, as pessoas que complementavam essa Bolsa Família com uma faxina, com um emprego, com as crianças em casa, as mulheres deixaram de trabalhar. Então, nós temos muitas famílias que voltaram a viver abaixo da linha da pobreza. Então, com o impedimento do município pagar também o Bolsa Família municipal para quem já recebe Bolsa Família federal, engessa o município de tirar essas famílias da linha da extrema pobreza. E aí esse projeto, ele é muito interessante porque ele vai socorrer a família na sua necessidade. A família que tem 3 filhos, está na base da linha da pobreza, ela vai receber um valor, porque essa família precisa sair da linha da pobreza e ter um pouco mais de dignidade. Se a família tem menos filho e o valor para sair da linha da pobreza é um valor menor. Essa família vai receber um valor menor. Então, a família vai receber não um valor fixo, mas um valor suficiente para ela sair da extrema pobreza. Eu acho que isso é um avanço para o nosso município. Eu queria parabenizar a equipe da assistência social, na pessoa da Bruna Estela Mares, que é uma pessoa que realmente, nessa pandemia, tem se esforçado juntamente com a sua equipe para que as pessoas não passem fome, né? Não fiquem sem o alimento na mesa. E esse projeto, eu acho assim, ele maravilhoso, fantástico, e eu acho que as pessoas, depois que a gente socorrer essas pessoas, tirar elas da extrema pobreza, a gente vai trabalhar para tirar elas da pobreza, né? Porque eu acho que todo mundo tem que ter direito a 3 alimentações por dia, a uma roupa digna para vestir, um cobertor, uma cama, uma casa com banheiro, com teto, com janela, com climatização adequada, né? Ninguém pode morar numa casa que no calor morre de calor e no frio morre de frio. Então, acho que a gente precisa trabalhar muito para esse povo da nossa cidade, que todo mundo precisa da política, né, gente? Mas a política precisa ser pensada a partir dos que mais precisam, a partir dos mais pobres. Então, esse projeto ele é muito importante, tem meu voto, tem meu respeito, e eu quero agradecer à equipe de assistência social por ter enviado esse projeto para a Câmara. Senhor presidente. Continua a discussão. Só para complementar o que a vereadora Nilma já colocou, realmente é um projeto de extrema importância, né, para socorrer essas pessoas que estão passando, realmente não são poucas, né, porque a gente tem perdido muitos postos de trabalho, muita gente está desempregada, muitos comércios estão fechando. Isso não é aqui em Ouro Branco, mas é para todo lado. Que bom, né, que o governo realmente se sensibilizou e vai viabilizar essa questão aí para que essas famílias possam ser socorridas neste momento. E é fundamental mesmo que essa renda seja complementada, né, para que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade, que é o mínimo mesmo, né, que o que fala aqui é um percentual, é uma renda de R$ 90 mês, né? Quem que vive com R$ 90 mês? É uma renda per capita, né, de R$ 90 por mês, é nada, né? Então a gente precisaria de repente até rever essa questão desse valor, porque é extrema da extrema pobreza,
né, R$ 89,00 mês por pessoa. Então, eu até fiz uma emenda ao projeto só no sentido de dar total transparência, porque tem uma situação só aqui que fala, tem todos os requisitos, mas fala que num determinado parágrafo, que é o parágrafo 5º, se os parágrafos 3º e 4º não forem atendidos, que a assistência social da prefeitura pode dar um laudo dizendo que aquela pessoa se enquadra. Então, para a gente dar publicidade, que a gente possa fazer o controle, né, dessa distribuição desse recurso, eu fiz uma emenda solicitando que essa listagem seja semanalmente publicada, né, e seja disponibilizada aí tanto no site oficial da prefeitura e no diário oficial do município, para que a gente possa acompanhar. Mas o projeto realmente é extremamente necessário. Encerra a discussão. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 34/2021 em primeira discussão e votação. Foi apresentada a emenda ao projeto. Segunda votação semana que vem, né? Na próxima semana. Projeto de lei número 35/2021, que dispõe sobre a autorização da inserção de profissionais na área de serviço social e de psicologia nas escolas públicas municipais de educação básica no município de Ouro Branco, da outras providências. Já foi pedido de vista pela vereadora Nilma Aparecida Silva. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei número 35/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 35/2021. Voto do relator. Este relator, analisando o projeto de lei número 35/2021, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Neymar Magalhães Meirelles, relator. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 1º de junho de 2021, Neymar Magalhães Meirelles, presidente, Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro, e Mar Vieira, suplente. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas, parecer do projeto de lei número 35/2021. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 35/2021. Relatório sobre o referido projeto de lei número 35/2021, que dispõe sobre a autorização de inserção de profissionais da área de saúde, de serviço social e de psicologia nas escolas públicas municipais de educação básica no município de Ouro Branco e da outras providências. Voto relator. Este relator, analisando o projeto de lei número 35/2021, é favorável à sua tramitação. Imar Vieira, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 1º de junho de 2021. Imar Vieira, vice-presidente. Warley Gino Pereira, terceiro membro. Neymar Magalhães Meirelles, suplente. Solicito da Comissão de Educação, Cultura, Assistente Social e Saúde parecer do projeto de lei número 35/2021. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social e Saúde sobre o projeto de lei número 35/2021. Este relator, analisando o projeto de lei número 35/2021, é favorável à sua tramitação, juntamente com Rodrigo Vieira Duarte, vice-presidente, e Mar Vieira, terceiro membro. Coloco o projeto de lei número 35/2021 em primeira discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. esse projeto de número 35, eu estava estudando esse projeto e no momento de protocolar eu descobri que a vereadora Nilma também estava estudando um projeto idêntico ao nosso. A gente não sabia que ela estava protocolando esse projeto. Descobrimos no momento que foi protocolar, unimos, eu com a vereadora Nilma, estamos apresentando esse projeto junto, porque é um projeto muito importante, né, para as nossas escolas, para a área de educação, ainda mais após pandemia, né, onde os alunos vão voltar e o trabalho de psicologia nas escolas vai ser fundamental para os alunos que estão voltando agora pós-pandemia. E agradecer à vereadora Nilma por ter tido as mesmas ideias, né? E a gente está apresentando esse projeto junto. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Com a palavra, vereador. Em discussão, senhor presidente, eu queria parabenizar aí o vereador Lanha e a vereadora Nilma, que
volto pelas escolas aí, nessas visitas que eu tenho feito, um dos questionamentos dos diretores das escolas foram isso mesmo, né? Um acompanhamento aí psicológico das crianças que vão retornar depois de um longo período aí de ensino remoto, né? Então, eles não sabem como vão receber esse aluno muitas das vezes. Então, muito importante esse projeto. Espero também que o Executivo, por ser um projeto autorizativo, eles também venham a aderir, né, a contratação desses psicólogos dentro das escolas e de mais profissionais da saúde dentro das escolas, até mesmo em questão de reeducar as nossas crianças, os jovens, ao uso de máscara, a higienização, né, todos os protocolos devido à pandemia que nós estamos passando. Parabéns ao vereador José Renildo Freire de Andrade e à vereadora Nilma Aparecida Silva. Senhor Projeto presidente. de extrema importância. Com certeza terá o voto da maioria. Senhor Discussão. presidente, eu gostaria só de propor, acabei não fazendo emendas ao projeto, é um projeto, acho que de extrema importância realmente, pelo momento que a gente vive. Só fiquei preocupada, Nilma e Ilan, que são os propositores, em relação ao número de profissionais, né, que não está aqui estabelecido. Como é que serão esses profissionais? Porque o projeto fala que eles atuarão em micro-regiões, que a gente não sabe que seriam essas micro-regiões, né? Como é que eles iriam atuar. Né? A gente vai ter uma demanda, a gente tem uma demanda grande, né, nas escolas, nesse momento pós-pandemia a demanda vai ser maior ainda, né? Então seria interessante pensar nisso, nessa possibilidade aí da gente incluir, o que vocês acham, que profissionais que seriam, né? Não em micro-região, que cada escola pudesse ter o seu profissional, principalmente nesse primeiro momento, né? Depois pode até ser, vamos juntar profissionais, né, para que eles possam trabalhar em mais de uma escola, mas de repente pode ser interessante isso, a gente estabelecer isso daí. Só em relação também ao artigo 2º, inciso 3º, que fala orientação também à mulher, à criança, ao idoso, a intenção é que isso abarque, inclusive, o EJA? O EJA não é uma escola municipal, né? O EJA é uma escola estadual. Então, nós temos jurisdição só nas escolas municipais. Porque aqui fala de orientação à comunidade escolar e articulação da rede de serviços de proteção à mulher, à criança, ao adolescente e ao idoso, que está no projeto de lei. Mas nós não vamos poder colocar psicólogo nas escolas estaduais. Agora, quanto ao número de profissionais, Valério, o que cabe a nós propor, inclusive você percebeu que é um projeto autorizativo, sim. Porque quem sabe a necessidade da quantidade de profissionais, o tamanho das escolas, é a Secretaria de Saúde e Educação. Nós daqui não temos condição de falar assim, vamos colocar 3 psicólogos ou 1 psicólogo. A gente não sabe a demanda de cada escola. E, inicialmente, as escolas municipais vão ser as escolas com mais vulnerabilidade, né? Com as crianças com mais vulnerabilidade, que, inclusive, infelizmente, existem crianças que sofrem violência dentro de casa, de todos os níveis, e o diretor não tem como tirar a criança da escola para levar no psicólogo fora, porque tem autorização dos pais. Se os pais estão cometendo a violência, eles não vão permitir. O psicólogo dentro da escola, sim, ele vai ter acesso à criança sem que tenha que ter autorização do pai. Então, a gente vai identificar essas violências contra essas crianças. Poderia ter sido incluída aí a questão do Maio Laranja, né, do abuso infantil, do abuso sexual, né, que fala aqui das violências, né, mas não especifica isso. O psicólogo vai identificar. E a gente sabe disso, né, também. O psicólogo vai identificar todas as necessidades que essas crianças passam, né? Encerra a discussão. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 35/2021 em primeira discussão e votação. Neymar. Dispensa de interstício? Presidente, solicito a dispensa de interstício para a segunda discussão, votação, como redação final.
Senhor presidente, Qual a palavra? a vereadora Nilma pediu vistas desse projeto na semana passada, que ela apresentaria uma emenda. Não vai ter emenda? Não teve emenda a esse projeto? Não apresentei, não. Não apresentou emenda. Ainda dá tempo, então, de apresentar ou de pedir vistas de novo? Não tem jeito, que ela já pediu vistas. Não, vista é só efeito uma Aqui vez. seria, então, só sobrestamento. Somente sobrestamento. Mas já passamos, Já passou do... já está indo pro aprovado. Já. O Já sobrestamento é porque eu fiquei esperando a emenda da vereadora Nilma, né? Porque ela pediu vistas, inclusive na reunião de comissão, ela cobrou a emenda, né? Que tinha uma emenda do projeto. passou. Mas a Não, emenda... eu acho que você está fazendo confusão. Nessa reunião de comissão hoje, É. não falei de emenda desse projeto, não. Acho que você está confundindo. Não, a gente até conversou que eu tinha pedido vistas no 34 e você tinha pedido vistas no 35, para apresentação de uma emenda. Pois é, mas aí depois... A emenda não apareceu lá, né? Ela não apareceu, Oh. né? Foi Aí um passou entendimento pra- que eu Gente, só é tive. questão de ordem. Ela não foi apresentada aqui, vamos seguir com o projeto. Aprovado o projeto de lei número 35/2021 em primeira discussão e votação. A dispensa de texto já foi pedido pelo vereador. O projeto de lei 35/2021 está em segunda discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 35/2021 em segunda discussão e votação. A redação final do projeto de lei número 35/2021 está em discussão. Encerra a discussão, portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de lei número 35/2021 em discussão e votação única. Ô, vereadora Valéria, é só para até mesmo esclarecer, como é o primeiro mandato, e eu também Sim. tive as mesmas dúvidas. Sim. Quando tiver alguma dúvida referente ao projeto, ele pode, no momento da discussão, você pode estar fazendo em questão Da de primeira discussão. isso, a questão de emendas ou qualquer outra. A questão Até- foi porque é questão de a gente passou entendimento. por isso e a gente sabe como é. Infelizmente, passou. Né? Já foi aprovado. Eu acho que poderia ter sido mais enriquecido, mas passou. Projeto de lei número 36/2021, que dispõe sobre medidas de transparência a serem observadas durante situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes de doenças contagiosas da outras providências. Presidente, Qual a palavra? eu vou pedir vista deste projeto, já conversei, eu e o vereador Warley e demais vereadores, sobre algumas possíveis alterações, né, que a gente visualizou e iremos fazer. Ok, vereador, pedido regimental. Projeto de lei número 37/2021, que dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar do município de Ouro Branco, com o intuito de combater o bullying infantil e da pedofilia e da outras providências. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer do projeto de lei número 37/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 37/2021. Relatório. Perdão, voto do relator. Este relator, analisando o projeto de lei número 37/2021, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Neymar Magalhães Meirelles, relator. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 8 de junho de 2021, Neymar Magalhães Meirelles, presidente, Nilma Aparecida Silva, vice-presidente, Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentada e Tomada de Contas o parecer do projeto de lei número 37/2021. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 37/2021. Relatório sobre o referido projeto de lei número 37/2021, que dispõe sobre a atualização de material publicitário nos veículos de transporte escolar do município de Ouro Branco, com o intuito de combater o bullying infantil e a pedofilia e das outras providências. Voto relator. Este relator, analisando o projeto de lei número 37/2021, é favorável à sua tramitação. Imar Vieira, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária de Tomada de Contas
Acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 8 de junho de 2021. Imar Vieira, vice-presidente. Warley Gino Pereira, terceiro membro. Nilma Aparecida Silva, suplente. Solicito da Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social e Saúde parecer do projeto de lei número 37/2021. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social e Saúde sobre o projeto de lei número 37/2021. Este relator, analisando o projeto de lei número 37/2021, é favorável à sua tramitação, juntamente com Rodrigo Vieira Duarte, vice-presidente, e Imar Vieira, terceiro membro. Solicito da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania o parecer do projeto de lei número 37/2021. Parecer da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania sobre o projeto de lei número 37/2021. Relatório. O referido projeto de lei número 37/2021, que dispõe sobre a utilização do material publicitário nos veículos de transporte escolar do município de Ouro Branco, com o intuito de combater o bullying infantil e a pedofilia e dar outras providências. Voto do relator. Ex-relator, analisando o projeto de lei número 37/2021, é favorável à sua tramitação. José Heleno de Souza, relator. Conclusão. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 8 de junho de 2021. José Heleno de Souza, presidente. Valéria de Melo Nunes Lopes, vice-presidente. E Neymar Magalhães Meireles, terceiro membro. Solicito da Comissão da Juventude o parecer do projeto de lei número 37/2021. Após analisar o projeto de número 37/2001, a Comissão de Juventude é favorável à sua tramitação. Rodrigo Vieira Duarte, relator e presidente. José Heleno de Souza, vice-presidente. Warley Gino Pereira, terceiro membro. Coloco o projeto de lei número 37/2021 em primeira discussão. Presidente, Com a palavra, vereador. esse é mais um projeto da minha autoria e a gente, para combater o bullying, a pedofilia, isso. A gente precisa que tenha mais divulgação no nosso município, com mais cartaz, para que a gente possa, finalmente, a gente combater isso no nosso município, né, que é uma coisa meio constrangida, né, a gente andar nos ônibus escolar e as pessoas ficar com bullying com a sua pessoa. Então, eu acho que é por esse caminho aí que a gente deveremos ter mais informativo, né? E assim, começando pelos transportes coletivos da nossa cidade. Em discussão, presidente? Com a palavra, vereadora. Queria parabenizar o vereador Lan. Muitas crianças, algumas crianças, infelizmente, um número maior do que a gente gostaria que nenhuma criança sofresse de pedofilia, mas muitas vezes até no seio da família, né? Tios, primos. E ele vai contar para quem? Não tem coragem de contar para ninguém. Se você tem no ônibus escolar um telefone para ele, dizendo para ele, não sofra bullying, por exemplo, ligue para e deixa o número, ele mesmo pode se defender ligando para fazer essa denúncia. Então, vereador Lan, é muito interessante esse projeto, a gente pode acompanhar ele junto ao Executivo, para sugerir que tenha um disque denúncia. Eu acho que já até tem, né, Rafael? Já tem um disque denúncia de pedofilia. No projeto nós aprovamos aqui que cria o Maio Laranja. Ah, sim. E nele fala, é o Disque 100, né, Então, que está aí aí, disponível para que as pessoas possam acessar. A gente aprovou aqui nessa casa há poucos dias o projeto que cria o Maio Laranja, que é exatamente para fazer essas ações aí, né, de combate ao abuso infantil. Então, vereador Lan, vamos acompanhar esse projeto junto ao Executivo, e aí são dois projetos, né? O Maio Laranja? Cria o Maio Laranja. Maio Laranja e o seu projeto de combate ao bullying infantil e pedofilia, da gente não só combater, mas colocar o telefone, né? Colocar um telefone, número de celular, para poder as crianças poderem se autodefender, né? Porque é um assunto muito
Muito difícil mesmo, é igual o estupro da mulher, né? Muitas vezes a mulher chega na delegacia para denunciar e se sente mais abusada, dependendo do tratamento. Sim. Não é, Neymar, eu sei que você não faria isso, mas eu já levei mulher estuprada em delegacia do cara gritar, mas também com essa saia desse tamanho, já aconteceu comigo, de levar a pessoa e ter essa recepção na delegacia. Sim. Então, é difícil para nós que somos adultas, somos mulheres, imagina para uma criança. Sim. Denunciar um tio, denunciar um pai, denunciar um primo. Então, se tiver um número de celular, se tiver um número de contato para ele se defender, para ele ligar, vai facilitar para nós diminuirmos esse número de abuso infantil. Presidente. Continua com a palavra, Ana. Eu queria parabenizar o vereador Lan e reforçar que uma das maiores formas das pessoas buscarem se defender ou justiça é saber aonde e qual forma de alcançar isso. E, através do seu projeto, vai dar ampla divulgação de maneira mais fácil, mais visíveis, né, a esses números, canais, para as pessoas poderem buscar, né, todas essas vítimas. Sobre o Disque 100, o Disque 100 já existe há algum tempo já, né, ele já é um canal já bem consolidado de denúncia. Também existe outro canal de denúncia, que é o 181, que é o Disque Denúncia, né, também outro tipo de telefone, outro tipo de canal que possa, ou as pessoas que se sentem vítimas, quer denunciar alguma outra infração, algo desse tipo, pode procurar também. Então, o vereador Lan, eu quero parabenizar novamente você criar maneiras dessa ampla divulgação desses canais, onde a pessoa vai buscar a justiça para elas. Parabéns. Encerra a discussão, coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 37/2021 em primeira discussão e votação. Presidente, solicito dispensa de tertício para a segunda discussão, votação e como redação final. Pedido regimental, coloco o requerimento em discussão. Encerra a discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 37/2021 está em segunda discussão. Discussão, senhor presidente. Discussão. Só é importante também lembrar aqui do trabalho do Conselho Tutelar, né, nesse projeto aí que o Lan apresentou, parabenizar mais uma vez, e que também tem feito um trabalho fantástico de acompanhamento a essas crianças, né? Então, acho que é importante ressaltar aqui o trabalho do Conselho Tutelar no nosso município e também, se caso alguém conhecer e houver sobre o abuso sobre criança, adolescente, né, procure também o Conselho Tutelar, que tem auxiliado as famílias aí no nosso município. Coloco o projeto de segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 37/2021 em segunda discussão e votação. A redação final do projeto de lei número 37/2021 está em discussão. Encerra a discussão, portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado a redação final do projeto de lei número 37/2021 em discussão e votação única. Projeto de lei número 39/2021, que autoriza o Poder... Presidente. Com a palavra, vereador. Esse projeto eu e o vereador Neymar estamos apresentando ele, a gente vai retirar para fazer uma adequação nele. Ok, vereador. Vou retirar. Pessoal, acho que pode ser de comum acordo. A gente tem alguns requerimentos que foi pedido vista na última reunião e tem os novos requerimentos. Eu queria fazer a leitura de todos eles em sequência. Pode ser? Para todos? Senão vai atrasar muito. Requerimentos 182, 184, 185, 199, 200, 204, 205, 206, 208, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 223, 196, 197, 198, 201, 202,
203, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224/2021. Solicito ao vereador e secretário que faça a leitura dos requerimentos. E, vereador Neymar, vou pedir que você assuma, só para mim dar uma ida ao banheiro. Requerimento número 182. A vereadora abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Solicito da Prefeitura Municipal que seja ampliado o número de caçamba coletoras de lixo no bairro Bela Vista. Os cães de ruas estão espalhando lixo e trazendo extremo transtorno para o bairro. De autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 184, 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Solicito ao Executivo que finalize a obra com urgência no muro de arrimbo, já iniciada no ano de 2020, na rua Piranga, número 190, bairro 1º de Maio, que até no momento não concluída, o que tem gerado grandes transtornos para os moradores. De autoria do vereador Leandro Marcelo Souza. Requerimento número 185, 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Venho solicitar para que todos os estagiários da área de saúde, principalmente os técnicos de enfermagem, recebam as doses de vacina contra o Covid-19 o mais breve possível, para que possam continuar exercendo seus trabalhos. De autoria do vereador Leandro Marcelo Souza. Requerimento número 199. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Solicito do Poder Executivo que realize urgentemente a conclusão do asfalto da rua Inocêncio Coelho, localizada no bairro Vale do Engenho, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 200, 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Solicitamos o Poder Executivo que intensifique a fiscalização com o objetivo de coibir a invasão dos terrenos nos municípios. De autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 204, 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Solicitamos ao Executivo Municipal o cumprimento e cordialmente venho, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, segundo reivindicação dos moradores que moram na rua Wilson Antônio Rodrigues, reestruturação da via que liga a garagem de ônibus, necessita de patrol, caminhão-pipa, colocação de cascalho ou escória. Informamos que neste local existem dificuldades para passagem de carro, provocando inseguranças, transtorno a todos os moradores. De autoria do vereador José Erenildo Freire de Andrade. Requerimento número 206, 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Solicito ao Executivo que seja feita uma outra saída para o fundo do bairro Campo Novo, interligando a Avenida Maria Firmina, uma vez que o referido bairro só tem uma entrada e uma saída, facilitando a chegada e a saída dos moradores do bairro. De autoria do vereador Rimar Vieira. Requerimento número 208, 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo 1, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Solicita à Prefeitura que seja trocada as lâmpadas comuns no bairro Campo Novo para a lâmpada de LED, uma vez que o bairro é muito escuro
Esclareço que as substituições de lâmpadas têm por objetivo promover mais segurança e tranquilidade aos moradores. De autoria do vereador Imar Vieira. Requerimento número 210/2021. O vereador abaixo assinado requer, nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicita ao Executivo Municipal que, tendo em vista que recebemos informações acerca do corte de insalubridade de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde, requer que o Poder Executivo reveja essa situação, uma vez que todos os trabalhadores da saúde têm contato direto com doenças e que, em virtude da pandemia, se tornaram atividades de alto índice de contaminação em decorrência do nível de aglomeração no ambiente. De autoria do vereador José Heleno de Souza. Requerimento número 213/2021. A vereadora abaixo assinado requer, nos moldes do artigo 137, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação, em discussão e votação na reunião do dia 1/6/2021 o presente requerimento. Que seja iniciada autorizada a vacinação dos professores da educação municipal e também das escolas da rede particular de ensino de Ouro Branco que trabalham nas creches, na educação infantil, como anunciado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira, para que este segmento possa retornar às atividades no maior breve possível, possibilitando assim o retorno de muitas mães ao mercado de trabalho, em especial aquelas que arcam sozinhas com as despesas familiares. De autoria da vereadora Valéria Melo Nunes Lopes. Requerimento 214/2021. A vereadora abaixo assinado requer, nos moldes do artigo 137, inciso 2º e artigo 106, parágrafo 1, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação, em discussão e votação na reunião do dia... Hoje... O dia 1º. Do dia 1/6/2021. O presente requerimento. Requeremos ao Executivo Municipal que seja feito um estudo de viabilidade técnica para a construção de uma rotatória na interseção entre a Avenida Francisco Antônio de Oliveira Lopes e Cláudio Manuel da Costa, no bairro Inconfidentes, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Requerimento número 215. A vereadora abaixo assinada requer, nos moldes do artigo 137, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 1/6/2021 o presente requerimento. Que seja realizada a manutenção e substituição de totens de álcool em gel com acionamento via pedal que foram instalados em alguns pontos estratégicos da cidade, como das formas de combate ao novo coronavírus. Por esse se encontram, em sua grande maioria, danificados. De autoria da vereadora Valéria Melo Nunes Lopes. Requerimento número 216. A vereadora que abaixo assina requer, nos moldes do artigo 137, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, âmbito do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação, em discussão e votação na reunião o presente requerimento. Que seja realizada a substituição e manutenção das lixeiras instaladas por todo o município. Tais lixeiras, que são material metálico, estão se deteriorando pela ação do tempo, apresentando fundo enferrujado com várias pontas metálicas que podem provocar acidentes. Assim, não estão cumprindo seu papel, principalmente de conter o lixo, e podem causar alguns danos à saúde da população. De autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Requerimento número 217/2021.
o vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação e discussão e votação na reunião do dia 1/6 o presente requerimento e os requerimentos de número 199 de 2021 e 200 de 2021, de autoria do vereador Neymar Magalhães. Requerimento número 196. A vereadora abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, âmbito do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicita à Prefeitura Municipal que seja encaminhado ao gabinete da vereadora Nilma respostas para as perguntas abaixo mencionadas, do levantamento topográfico e planeatimétrico georreferenciada e memorial e descrito com piques, cotas de nível e tudo mais, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento 197 de 2021. A vereadora abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicita à Prefeitura Municipal que seja asfaltado Olaria, no sentido comunidade Ouro Branco, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento 198. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicita do Poder Executivo que realize implementação de uma passagem elevada de pedestre na Avenida Marisa de Souza Mendes, em frente à padaria Santo Antônio, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meirelles. Requerimento 201 de 2021. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicito do Poder Executivo que realize a implementação de um quebra-mola na Avenida Maria de Souza Mendes, em frente à padaria Pandora, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meirelles. Requerimento número 202. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicito o Poder Executivo que realize a implementação de uma passagem elevada de pedestre na Avenida Maria Firmina da Silva, em frente ao supermercado EPA, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meirelles. Requerimento número 203, de 2021. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicito do Poder Executivo que realize a implementação de uma passagem elevada de pedestre no início da Avenida Marisa de Souza Mendes, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meirelles. Requerimento número 218, de 2021. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicitamos do Executivo Municipal cumprimento, cordialmente venho, por meio de solicitar a Vossa Senhoria para solicitar providência relacionada à situação da creche Geraldo José Vieira, no bairro São Francisco, conforme reunião realizada no dia 24/6 de 2021. Colaboradores que sejam analisada possibilidade das seguintes demandas para melhorar a infraestrutura do local citado, de autoria do vereador José Erenildo de Andrade. Requerimento número 219. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação e discussão e votação na reunião do dia 8/6 de 2021 o presente requerimento e o requerimento de número 218, de autoria do vereador José Erenildo de Andrade. Requerimento número 220 de 2021.
Senhor presidente da Câmara, o vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e 106, parágrafo único, âmbito do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicitamos ao Executivo cumprimento, cordialmente venho por meio desse solicitar a Vossa Senhoria para solicitar providências relacionadas com a suspensão das aulas presenciais na rede municipal por causa do Covid-19. Solicito ao Executivo que sejam esclarecidas por escrito o que o Executivo, secretário da Educação, tem feito para reduzir o obstáculo da educação remota. É nítido que a professora, pais e alunos têm enfrentado dificuldade para se adaptar ao novo cenário. Deste modo, procurando por alguns pais de diversas escolas do município, muitos pais e alunos reclamam da falta de estrutura pedagógica, de autoria do vereador José Erenildo de Andrade. Requerimento número 221. O vereador abaixo-assinado requer, nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: colocar em apreciação e discussão e votação na reunião do dia 8/6 o presente requerimento e os requerimentos de número 220, de autoria do vereador Erenildo José de Freitas de Andrade. Requerimento 222. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e o artigo 106, único, ambos do regimento interno, ouvindo o plenário o seguinte: solicito que seja feito estudo de viabilidade para a implantação de óleos vivos na Avenida Conselheiro Lafayette, no cruzamento com a Rua Lamin e Catas Altas, da Noruega, no bairro 1º de Maio. Essa ação se faz necessária, haja vista grande fluxo de carros e pedestres naquela proximidade, de autoria do vereador José Heleno de Souza. Requerimento 222, de 2021. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e artigo 106, único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicito que seja feito um estudo de viabilidade para a implantação de óleo vivo na Avenida Conselheiro Lafayette. Esse é o mesmo, né? É o mesmo. O requerimento número 223, de 2021. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º, o artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 8/6 de 2021 o presente requerimento e o requerimento de número 222, de autoria do vereador José Heleno de Souza. Requerimento 224, 2021. A vereadora que subscreve requer nos moldes do artigo 77, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 8/6 de 2021 o presente requerimento. Que seja feita rede de drenagem pluvial com instalação de bueiros na rua da Cozinha, no bairro de Siderurgia, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes. Coloca os requerimentos em discussão. Presidente, Com a palavra, vereador. o requerimento é 218. A gente está pedindo aqui que o Secretaria da Educação e o governo faça a construção de uma secretaria na creche Geraldo José Vieira, no bairro São Francisco. Além de melhorar a estrutura da creche, a gente vai ganhar mais uma sala para receber mais crianças na creche. O Arthur já esteve lá juntamente com a secretária Edivânia, já conversamos a respeito e eu estou fazendo esse requerimento para estar reforçando a visita deles lá no bairro São Francisco e o pedido da diretora da creche. O requerimento que eu estou pedindo aqui é escória e máquina na rua Wilson José Rodrigues, aqui no centro, ela começa aqui no centro e chega até naquela garagem de ônibus por trás da rodoviária.
Ali mora bastante gente, eu estive visitando aquela rua lá e está necessitando que jogue uma escória lá e passe uma máquina para melhorar a locomoção daquelas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. O requerimento 210, insalubridade, lá na saúde não terminou ainda a pandemia, o executivo já começou a cortar a insalubridade de alguns funcionários. Aí eu fiz requerimento pedindo que reveja isso aí. E o requerimento 222, lá no 1º de maio, no final da Avenida Conselheiro Lafayette, a comunidade está pedindo que seja instalado um olho vivo ali, porque ali é um movimento muito grande, até para a saída para o Conselheiro Lafayette. Apesar que lá no Bandeirantes já tem um olho vivo, né? Mas aí ia beneficiar bastante a comunidade do 1º de maio. Então, essas são as minhas considerações aqui. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Por favor, o requerimento 196 da Nilma é levantamento topográfico de quê? Eu não entendi qual que é o requerimento. 196. 196. Lê só o pedido. O requerimento 196. Imar, de repente você põe o microfone mais perto, está difícil de escutar. O requerimento 196 de 2021, de autoria da vereadora abaixo, assinado, requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, âmbito do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicito da Prefeitura Municipal que seja encaminhado ao gabinete da vereadora Nilma resposta para as perguntas abaixo mencionadas. Você quer que lê as perguntas também? Eu já lembrei. São respostas para a implantação da ET, Estação de Tratamento de Esgoto, em Itatiaia. Então, são relatórios topográficos. São várias perguntas, né? São várias perguntas. Se você quiser ler as perguntas. Não precisa não, só porque eu não entendi do que era. Em relação ao 220, Lance, você está pedindo a suspensão das aulas? Eu não entendi também o que é que você está pedindo no 220. O retorno das aulas, o que é? Não entendi o que era, não. O requerimento, vereadora, é que a gente recebe muita reclamação, né, de pai que não está entendendo essas aulas. São assuntos que falta passar por algumas professores da área da educação. Então, a gente está pedindo aqui que não é suspensão. Na verdade, o requerimento está relacionado entre pais e alunos e educadores, né? Que eu acho que... Mas aí tudo vem da pandemia mesmo, né? Não tem como... A gente faz o requerimento para receber algumas informações da secretaria, mas, ao mesmo tempo, a gente entende a situação da pandemia, que tudo foram improvisado no Brasil inteiro, né? A questão dessas aulas remotas, mas fica muito confusão na cabeça dos pais, alunos e educadores. Eu entendi também, eu entendi, Valéria. O que você está requerendo? Não entendi o que... Os professores estão cheios de dificuldade para dar as aulas remotas, que é tudo novo. Os professores dão a aula durante o dia. Durante o dia, os pais desses alunos estão trabalhando. Quando chega à noite, que os pais têm dúvida, eles mandam mensagem para os professores. Então, os professores estão demorando a dar resposta. É igual você falou, é difícil para todo mundo, porque o professor também trabalhou o dia todo, à noite ele está, de repente, cuidando da família dele. Então, é uma situação difícil, que por isso é que é importante a vacinação dos professores, para a gente voltar a ter essas aulas híbridas, para a gente acabar com esse problema, porque o professor também tem a vida dele à noite, né? Ele precisa também de ter um horário para ele descansar. Né? Ok, então não é o retorno das aulas que você está solicitando, não. É só um pouco mais de... Informação de celeridade. E eu gostaria de perguntar para o vereador Neymar,
a motivação de tanta passagem elevatória na Marisa, e até por que no Pão d'Oro não ficou quebra-mola e não passagem elevada também? Se isso não vai dificultar muito o trânsito na Marisa, né? Você pediu, já tem uma rotatória em frente ao shopping, você pediu uma em frente à padaria Santo Antônio, está pedindo um quebra-mola na padaria Pandoro, que ele pediu. Pandoro. Né? Por que São dois. é quebra-mola e não foi passagem elevada primeiro? E se esse número de passagens e quebra-molas na Marisa, isso não vai ser um transtorno para quem está dirigindo. Lógico que o pedestre tem sempre preferência, né? Mas a gente já tem ali o estabelecimento da velocidade máxima a ser cumprida, se isso não vai dificultar muito o trânsito ali na Marisa. Respondendo o questionamento da vereadora Valéria, vereadora Valéria, não sei se a senhora percebeu que na frente da padaria Santo Antônio tem uma passagem de pedestre, né? Marcado, só marcado no chão. É uma pintura no chão, né? Uma marcação feita no chão que poucas vezes são respeitadas, causando transtorno para pedestre, né? Aquele que sai, que circula ali próximo. Então, o que nós vamos fazer? Evidenciar com a passagem elevada algo que já existe, tá? Em relação a isso. Agora, em relação à padaria Pandoro, ali, se você observar bem, ali há muita circulação de pessoas, tanto da padaria, tanto do velório, como também a da pizzaria. Naquele local, se você ficar um pouco lá, você vai observar que vários veículos passam com alta velocidade, não respeitando, né, a velocidade permitida pelo local, né, e causando risco tanto de dano a veículos que estão lá estacionados, como pessoas que estão circulando, né? Então, eu não achei necessário que seja colocado uma passagem de pedestre, que seja colocado um redutor de velocidade para aquele local devido à circulação de pessoas, não a transferência de pessoas de um lado ao outro. Pois mas se há grande movimentação de pessoas, talvez o mais indicado fosse a passagem elevada, né? Não o quebra-mola. Até porque, só para terminar, a gente tem hoje uma secretaria, né? Foi criada uma secretaria específica para cuidar sobre isso, né? Então, eu acho que a gente precisa também fazer campanhas educativas aí com os motoristas e tudo mais, porque senão, se a gente for colocar quebra-mola em todo lugar da cidade, né, também a gente dificulta muito o trânsito e podemos também causar acidente nesse sentido se tiverem muitos quebra-molas. Eu acho que é desconfortável para quem dirige, né, quebra-mola um atrás do outro, né, também. Na Marisa, eu acho que de repente, ou seria, só sugestão, né, porque o requerimento é seu, talvez a passagem elevada, já como se você citou, tem um velório, tem a padaria, tem uma pizzaria, né, e poderia ajudar a passagem elevada e não o quebra-molas, né? Posso dar uma sugestão? Avaliar. Posso dar uma sugestão? Claro, à vontade. Eu já até fiz esse requerimento, Neymar, de uma passagem elevada lá perto da Pandoro. Porque ali ainda tem aquele estacionamento que a pessoa precisa sair e os carros descem muito rápido. Eu, quando faço um requerimento de um quebra-mola ou de uma passagem elevada, eu colocação de um redutor de velocidade a critério do órgão técnico. Porque aí, se ele entender que lá é um taxão, vai botar um taxão. Se entender que é uma passagem elevada, vai colocar uma passagem elevada. Se entender que é um quebra-mola, vai colocar um quebra-mola. Porque ninguém aqui é expert agora, em trânsito, né? Só um minuto, posso? Uma discussão, é claro, né? Mas eu acredito também, gente, que a partir do momento que a gente colocou, que seja um quebra-mola, que seja uma passagem elevada, que seja uma passagem de pedestre, a secretaria responsável, ela tem um engenheiro responsável para aquilo. Exatamente. Então, o que aconteceu comigo na segunda-feira? Que no caso foi ontem. Me ligaram, falaram, Leandro, chegou um requerimento seu aqui, pedindo a implantação de um quebra-mola, mas a gente achou mais viável, até por a secretaria não estar disposta de recurso, a implantação momentânea de uma passagem de pedestre. Assim a gente vai avaliar se vai funcionar. E assim foi feito. E assim vai, só marcado, assim vai ser feito.
Então, é um requerimento, né, a posição de cada um, mas a secretaria no qual será destinada, ela vai também aconselhar, até porque o requerimento não é que vai fazer também, né? Mas continua a discussão. Então, se vocês observarem a quantidade de acidente, de atropelamento que já ocorreu na Avenida Marisa, né, se vocês acompanharem isso de mais próximo, você vai ver a necessidade de colocar os redutores de velocidade. Na Avenida Marisa, no final dela, próximo àquela rotatória, no final da Marisa, juntamente com a Cônego Luiz, vários veículos já atravessaram o canteiro central. Então, quer dizer que não é respeitada a velocidade, né? Sobre a solicitação da vereadora Nilma, foi bem parecido. Eu achei mais viável, por ser um quebra-mola, um redutor de velocidade que uma passagem de pedestre, tendo em vista que o cruzamento entre pessoas da via é muito menor do que a necessidade de redução de velocidade. Mas utilizando, até como o presidente reforçou, o nosso requerimento não é uma verdade absoluta, não é uma decisão cabal, não é aquilo que vai acontecer. É um alerta, um pedido ao município que ele vai executar a obra. É claro que a gente faz um pedido e eles avaliam. Não quer dizer que o que a gente pede vai ser exatamente realizado. Lá pode colocar uma passagem de pedestre, ou um quebra-mola, um redutor de velocidade, pode colocar um radar, mas tem que tomar uma providência para reduzir a velocidade de veículos no local. Existe uma placa indicativa de velocidade, não adianta falar que todo mundo sabe qual que é a velocidade necessária naquele local, que as regras de trânsito, não é à toa que tirou carteira, não é à toa que foi habilitado. É a mesma coisa, eu vou falar assim para o cara, você não pode andar de uma roda motocicleta. Gente, vocês estão cansados de saber disso. Aí eu tenho que fazer campanha indicativa toda vez para falar assim, não, gente, vocês têm que andar direitinho, né? Porque será que vocês não sabem? Será que vocês não tiraram a carteira? E além disso, vocês podem ter certeza que o que nós buscamos aqui é sempre o melhor. Mas é claro, pode ter o executivo, pode ter os seus especialistas lá e verificar qual que é a melhor forma. Mas nós cabemos aqui para alertar uma situação que é visível. Então não somos nós que vai determinar o que é o melhor, o que é o pior para aquele local. Cabe nós apenas alertar pelo problema que está acontecendo. Sim. Fiscalização, levar as demandas, não quer dizer que elas vão ser aceitas conforme nós queremos, né? Nosso objetivo é outro. E sobre você reclamou sobre que vai transformar o trânsito lá, vai dificultar o trânsito na Marisa. A velocidade lá permitida é 40 km por hora. Você vai ter uma passagem elevada de pedestre, você está tendo uma no shopping, né? Na verdade, duas no shopping, né? Uma na frente do ponto de ônibus, uma pouquinho à frente, mas isso não foi contestado. Aí depois você anda, passa um quebra-mola, tem uma passagem de pedestre na frente da padaria Santo Antônio, né? Mas ela não está sendo respeitada. Você anda mais ou menos uns 100 metros, há um quebra-mola perto do IFMG. E após isso, os veículos vão empreender uma velocidade muito grande e não há uma redução no lugar onde tem um grande fluxo de pessoas, que é a padaria, o velório e a pizzaria. É lógico que lá é necessário uma forma de reduzir a velocidade. É lógico. A forma que vai ser implementada vai ser o executivo que vai analisar com o seu especialista. Não somos nós, mas cabemos a gente alertar sobre a situação iminente de risco e de outros acidentes que com certeza aconteceram e se não tomarmos atitudes, irão acontecer. Obrigado. A atitude eu acho que é necessária mesmo, não estou questionando a atitude, só a questão de quebra-molas, porque a gente tem muito quebra-mola. A gente sabe que o ideal seria ter o radar, né, como redutor de velocidade.
mas o município sempre alega que é caro, né, a implantação de radar, que seria a melhor forma, talvez, de se fazer, se garantir a redução da velocidade nesses locais que são estratégicos, né? Quem dera a gente pudesse tê-los. Continua a discussão. Com a palavra, vereador. Quanto ao requerimento 206, só reforçar ao Executivo a possibilidade de abertura de uma outra saída para o bairro Campo Novo, porque com isso melhoraria a mobilidade urbana, né, dos moradores que ali moram, uma vez que eles, por exemplo, só têm acesso à Avenida Maria Firmina, tem que dar uma volta enorme. E o bairro que já tem uma entrada só, se torna mais difícil, né? Tem que ter duas entradas e saída, né? Só tem uma entrada e uma saída, né? Então, fica até difícil, assim, para a gente até frequentar à noite, assim, porque a gente não sabe o que espera a gente na saída. Senhor presidente, só para levantar, só para informar, né, e justificar os meus requerimentos aqui, o 214 é uma rotatória no bairro Inconfidentes, entre avenidas Francisco Antônio e Cláudio Manuel da Costa, que já aconteceram vários acidentes ali, e as pessoas descem a Cláudio Manuel também numa grande velocidade, e a gente, se tivesse ali uma rotatória, a gente já conseguiria naturalmente que essa velocidade fosse reduzida e um melhor fluxo do trânsito ali. O 215 é a relação dos totens. Nós estamos aí num momento de pandemia grave, os nossos casos aumentando. Anteontem foram 47, hoje acho que foram 23, e o número de mortes também aumentando. E esses totens estão aí na rua, sem ser utilizados, porque eles já foram destruídos, ou então acho que precisaria, e acho que eles são importantes, precisaria que eles fossem, então, fosse dada manutenção neles, para que eles pudessem voltar a funcionar. Da mesma forma, as lixeiras, né, pela cidade toda, elas já estão todas apodrecidas no fundo, esse lixo já está caindo, pode causar, inclusive, acidente, então é preciso que elas sejam ou substituídas ou que faça a manutenção delas. E outra que é a questão dos bueiros na Rua da Cozim. A comunidade fez até um abaixo-assinado. Ali é frequente o empoçamento de água ali, essa água entra para dentro das casas, além de danificar todo o asfalto, todo o pavimento, elas acabam entrando para dentro das casas. Então é urgente que se façam os bueiros ali na Rua da Cozim, no bairro Siderurgia. Obrigada. Coloco os requerimentos em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os referidos requerimentos em discussão e votação única. Presidente, quando for possível, o senhor me dá a palavra como líder? Pode ser agora, vereadora. Foi questionado aqui sobre a vacinação iniciando das creches da pré-escola. Eu mandei uma mensagem para a coordenadora Michele, escrevi para ela assim: sugiro que vocês comecem a vacinação pelas creches do ensino infantil. Aí ela escreveu assim: boa noite, essa faixa etária é que foi contemplada, está na nota técnica. Aí eu, para ter mais certeza, ainda perguntei: então eles serão vacinados primeiro? Sim, eles serão vacinados primeiro. Então, essa dúvida já está resolvida. Exatamente, senhor presidente. Com a palavra. Realmente que a gente discutiu aqui, que a nota do Estado, até num possível retorno às aulas, as aulas elas não voltam do ensino superior para o ensino fundamental, né, pré-escola. Mas, pelo contrário, ela começa da pré-escola, da creche, até o ensino superior. Por isso, a necessidade, primeiro, né, dos profissionais da educação aí de creche, pré-escola, serem vacinados primeiro. Até porque as universidades, eles têm mais facilidade do uso de ter a aula remota. A creche não tem aula remota, a criança está em casa com a mãe. E os ensinos, as crianças mais novas têm mais dificuldade de acompanhar a aula remota, né? Então, com isso, a gente só tem que reafirmar que o município está seguindo sempre as notas técnicas. Eu tenho acompanhado isso. Obrigado, vereadora. Moção de pesar 17, 18, 19 e 20/2021. Solicito ao vereador que faça a leitura das moções. Moção de pesar número 17, 2021. Que seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor Adão Ribeiro de Souza pelo seu falecimento. De autoria do vereador Neymar Magalhães Meirelles. Moção de pesar número 18, 2021. Que
Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor Antônio Rufino, pelo seu falecimento, de autoria do vereador José Heleno de Souza. Moção de pesar número 19, de 2021. Que seja consignado voto de profundo pesar aos familiares da senhora Tatiane Gulini, pelo seu falecimento, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Moção de pesar número 20, de 2021. Que seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor José Milton de Carvalho Rocha, ex-deputado estadual e prefeito de Conselheiro Lafayette, pelo seu falecimento, de autoria da vereadora Valéria Melo Nunes Lopes. Eu gostaria de assinar com você a da Tatiane Golini, se você me permitir. Faremos agora um minuto de silêncio em respeito Eu também ao gostaria de solicito. pedir aos vereadores que podiam assinar junto. Em conformidade com o artigo 56 do Regimento Interno, designa a vereadora Nilma Aparecida Silva para fazer leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 33/2021, projeto de lei número 34/2021, emenda 01 ao projeto de lei 34/2021, projeto de lei número 36/2021 e requerimentos número 227/2021. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.